Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo no material bem específico, sabe? Trechos de A Graceful Body, um livro de exercícios de David Kuykendall. Isso mesmo. O subtítulo já entrega um pouco. Um estudo sobre o casamento baseado em Efésios 5, 22, 23. Exatamente. É um material que, assim, se apoia totalmente nessa passagem bíblica específica, né? Dentro de uma perspectiva cristã, digamos, mais conservadora. Entendi. A ideia central que o autor desenvolve é a do casamento como um corpo bem coordenado. Nessa analogia, o marido seria a cabeça, né? E a esposa, o corpo. E a graciosidade, essa beleza do movimento, viria dessa sintonia espiritual mútua. Então tá. Nossa missão aqui é tentar entender essa proposta. Como é que o autor sugere que essa graciosidade, essa coordenação pode ser alcançada no casamento? Vamos explorar o que ele diz sobre o papel do amor divino do marido, a submissão respeitosa da esposa, os obstáculos que ele chama de falta de jeito, né? O clumsiness. Isso, desajeitamento. E como, na visão dele, essa dinâmica toda pode funcionar na prática. O autor defende, assim, com bastante ênfase, que Efésios 5, 22 a 33 é a passagem-chave sobre o casamento cristão. Então a gente vai analisar as ideias que ele tira dali, né? O que ele entende por amor ágape, por exemplo. Certo. A natureza da submissão voluntária que ele descreve e o caminho que ele propõe para superar os problemas através do que ele chama de união com Cristo. Parece um mergulho teológico bem particular mesmo. Um ponto que o autor já ressalta logo de cara é que o marido deveria liderar espiritualmente, mas a partir da sua própria conexão com Cristo, sabe? Não só apontar o caminho. Exato, mas ir na frente. Isso. E ele faz um esclarecimento importante também. Quando fala da esposa como corpo do marido, ele não está falando só do físico. Ele se refere à pessoa inteira, corpo, alma, espírito, num sentido espiritual. É uma distinção crucial para entender a analogia dele. Sem dúvida. Bom, vamos começar a entender essa estrutura então. O ponto de partida, né, é essa ideia de graciosidade como coordenação. Pensa num atleta de altíssima performance. A mente e o corpo ali trabalhando em perfeita harmonia. Sim, faz sentido. O autor meio que aplica isso ao casamento. A beleza, a graça, estaria nessa coordenação entre o marido como cabeça e a esposa como corpo. E para essa coordenação rolar, o material diz que precisa de duas coisas funcionando juntas, né? Um tipo específico de amor vindo do marido. Exato. E uma submissão específica vindo da esposa. Vamos dar uma olhada primeiro no papel do marido, então. O texto frisa bastante que o único comando direto para os maridos em Efésios 5 é amar suas esposas. Sim, mas o autor logo emenda. Não é um amor qualquer, tá? É o ágape. Um amor que ele define como divino, modelado na relação entre Cristo e a igreja. Um padrão alto, então. Altíssimo. E para detalhar esse ágape, ele vai buscar inspiração em outra passagem bíblica famosa, que é 1 Coríntios 13. E, basicamente, ele descreve esse amor por duas vias. O que ele é e o que ele não é. Certo. Vamos tentar resumir isso. Pelo lado positivo, o ágape, nesse contexto, seria marcado pela resiliência, pela ação, tipo paciência ativa, sabe? Longe da raiva. Não é passividade. É a capacidade de suportar as dificuldades, né? Com perseverança. E ele até menciona com alegria o que é... Uau! E uma confiança fundamental em Deus, né? Não é só sentimento, é decisão, é atitude. Exatamente essa pegada. E o que eu acho interessante é o contraste que ele faz com o que esse amor não seria. Sim, as restrições. Isso. Esse amor divino, na visão do autor, não teria espaço para ciúmes possessivos. Claro, ele faz a ressalva da exclusividade do casamento, mas não o ciúme doentio. Entendi. Também não teria espaço para vaidade, para arrogância, para comportamentos rudes, grosseiros, vulgares. E tem mais restrições importantes que o autor levanta, né? Esse amor não buscaria os próprios interesses. Nada de egoísmo ou teimosia. Não se irritaria facilmente, não guardaria rancor, nem desejaria vingança e não se alegraria com a injustiça. Quer dizer, é um padrão elevadíssimo focado no altruísmo e no controle das reações negativas. Sem dúvida.
É quase sobre-humano, né? E o autor é bem categórico nisso. Só um marido cheio do Espírito Santo, ou seja, profundamente conectado espiritualmente, é que conseguiria viver esse amor ágape. Essa exigência toda para o marido já dá uma pista da dinâmica que ele vai propor para a esposa, imagino. Com certeza. Prepara o terreno. Faz sentido. Então, se esse é o lado do marido, como o autor descreve o papel da esposa nessa coordenação? O foco dele é na submissão respeitosa, né? Baseada lá em Efésios 5, 22 e 24. Exato. E, assim como o amor do marido, essa submissão também dependeria da ação do Espírito Santo, segundo o texto. Não é algo que a pessoa simplesmente decide fazer na força de vontade humana. Seria a Cristo. Isso então se refletiria nas relações humanas, ele cita filhos aos pais e aqui especificamente esposas aos maridos. E tem um ponto crucial que você mencionou, a voluntariedade. Crucial. O autor martela muito nisso. A submissão da esposa precisa ser voluntária. Ele argumenta que o marido não tem base bíblica para forçar essa submissão. É diferente, por exemplo, da autoridade que pais teriam sobre filhos pequenos para disciplinar. Entendi a diferença. E como ele define essa submissão voluntária, então? Ele faz uma distinção interessante. Diz que maridos e esposas são iguais em status diante de Deus, não há hierarquia de valor, mas teriam papéis diferentes designados. Ok. E aí ele usa de novo o modelo Cristo-Igreja. Cristo como a cabeça que direciona, que cuida da igreja, que é o corpo. A mesma analogia. Isso. A definição que ele usa para submissão vem de um termo grego de origem militar, que significaria algo como colocar-se em ordem sob a direção de alguém, com prontidão, sabe? Tipo, disponível para seguir a liderança? Exatamente. A analogia continua. A esposa, como corpo espiritual do marido, se alinha à direção da cabeça, da mesma forma que, idealmente, os membros do corpo físico respondem ao cérebro. Na prática, como isso funcionaria? O que o autor sugere? Ele sugere que a esposa encontraria satisfação nesse papel, que não é um fardo, mas um lugar de realização, e que a submissão não deveria ser condicional, tipo, só faço se ele fizer a parte dele. E além da submissão em si, ele destaca o respeito ou reverência que é pedido lá em Efésios 5:33. Esse respeito deveria ser demonstrado em todas as esferas, no privado, com a família, em público. O texto também fala de consequências, né? Se a esposa se recusar a esse papel, o que ele diz? Ele é bem direto quanto a isso na visão dele. Argumenta que isso a colocaria fora da vontade de Deus, poderia até atrapalhar a vida de oração dela, resultaria na perda do que ele chama de bem-aventurança matrimonial. Pesado. Sim, seria como se ela, no fundo, se achasse mais sábia que Deus, né? E iria contra o próprio fluir do Espírito Santo, já que ele conecta diretamente o ser cheio do Espírito com essa dinâmica de submissão mútua e especificamente da esposa ao marido. O material até antecipa algumas perguntas que surgem naturalmente, né? Por exemplo, essa submissão anula a vida espiritual pessoal da esposa? A individualidade dela? É uma ótima pergunta. E o autor diz que não. Muito pelo contrário. Ele argumenta que uma esposa, nesse modelo, precisaria de uma conexão ainda mais forte com Deus para ter a graça, a sabedoria para viver esse papel, manter sua liberdade pessoal dentro disso e orar pela família, pelo marido. Interessante. Outra situação que ele aborda. E se o marido, talvez por timidez ou por não querer assumir a responsabilidade, acabar incentivando a esposa a ser independente demais ou até rebelde contra essa estrutura? Como ele vê isso? Ele vê isso como um problema sério, como se o marido estivesse, na prática, incentivando o pecado. A orientação dele para a esposa, nesse caso, seria: recuse-se a desobedecer a Deus, ou seja, não entre nessa de rebeldia, mas ore pelo seu marido para que ele assuma o papel dele. E existem limites para essa submissão. Onde traçar a linha? Ele reconhece que sim, existem limites. Em casos extremos, claro, como ser forçada a fazer algo imoral ou ilegal. Aí, a submissão a Deus vem primeiro. Obviamente. Mas ele faz uma ressalva. A esposa não deveria ficar caçando desculpas para não se submeter. A tônica é sempre na voluntariedade e no respeito ao papel que ele acredita ser divinamente designado, não no mérito do marido. Ok, então essa dinâmica de amor ágape e submissão voluntária
é a base da graciosidade que o autor descreve. Mas ele dedica uma parte grande do livro ao que impede isso, né? Aquela falta de jeito. Exatamente, o clumsiness. É como se ele dissesse, olha, o ideal é lindo, mas vamos ser realistas. Tem muita coisa que atrapalha. Ok, então vamos entender essa falta de jeito. Não é só, sei lá, esquecer o aniversário de casamento, né? Não, não. Na visão do autor, é algo bem mais fundamental. É uma falta de coordenação espiritual mesmo que tira a beleza, a harmonia do casamento. Ele acredita que as causas disso podem ser divididas em duas categorias: as causas ocultas, mais profundas, e as causas mais superficiais ou imediatas, que são os sintomas. Certo. Começando pelas causas ocultas. O autor aponta porque ele chama de uma trindade inimiga. O que seria isso? É uma expressão forte, né? Seriam 3 forças que, segundo ele, trabalham juntas contra essa harmonia desejada por Deus. A primeira é a carne. A carne, não o corpo físico. Não, aqui carne é usada no sentido teológico paulino, a natureza pecaminosa, egocêntrica que a gente herda, marcada pela autoconfiança, por achar que sabe mais que Deus. Ele usa Caim, lá do Gênesis, como um exemplo dessa mentalidade do eu sei o que é melhor para mim. Seria uma pressão que vem de dentro. Entendi. E as outras duas forças dessa trindade? As outras duas são externas. Primeiro, o diabo, ou Satanás, apresentado como adversário, o mentiroso, o destruidor, que odeia casamentos coordenados porque eles refletiriam a ordem divina e, por serem baseados na união com Cristo, ameaçariam os propósitos dele. Ok, um inimigo espiritual direto. E o terceiro é o mundo, que aqui não é o planeta Terra, mas o sistema de valores e pessoas, ele diz, que podem ser crentes ou não, que não vivem sob a direção do Espírito Santo. É a pressão social pela conformidade com padrões que não são os de Deus. Então, carne interna, diabo e mundo, externos. E eles trabalhariam juntos? Sim, essa é a ideia. Uma aliança muitas vezes sutil para criar o desajeitamento, a falta de coordenação no casamento. Entendi a lógica das forças ocultas. E como elas se manifestam na prática. Quais seriam as causas superficiais? Os sintomas dessa falta de jeito que o autor identifica, também usando Caim como ilustração. Ele lista várias manifestações que seriam, na verdade, sintomas dessas causas mais profundas. Dá pra gente agrupar, talvez, em alguns temas para facilitar. Primeiro, problemas ligados à autossuficiência, sabe? Como agir por conta própria, sem buscar direção divina, ou um espírito de competição destrutivo dentro do casal. Competição marido versus esposa. Exato. Ou até do marido com outros homens, da esposa com outras mulheres, que acaba respingando no casamento. Segundo, ele fala de desejos desalinhados, como a cobiça, querer mais coisas, mais status, de uma forma que prejudica o relacionamento. E que mais? Parece que a lista é longa no livro. Sim, ele detalha bastante. Outro grupo de sintomas seriam emoções e atitudes negativas. Aí entra a depressão, ele lembra do semblante caído de Caim, teimosia em admitir erros, ódio, amargura, Nossa, desonestidade, mentira, irresponsabilidade, lembra do sou eu guardador do meu irmão. Também menciona sentimentos de superioridade, autopiedade, meu castigo é maior do que posso suportar, medo. medo. Medo de quê especificamente? Medo da esposa de se submeter, por exemplo. Medo do marido de assumir a liderança e errar. Ele fala até de paranoia, aquele medo de ser enganado, de imaginar coisas, e ambição descontrolada também. Caramba. E ele inclui até virtudes naturais como uma possível causa de falta de jeito. Como assim? Virtude atrapalhando? Pois é, esse é um ponto bem curioso, né? O autor argumenta que confiar só nas próprias qualidades naturais, tipo ser uma pessoa boa, honesta, inteligente, trabalhadora, pode se tornar uma armadilha. Uma armadilha. Sim, se isso levar a pessoa a achar que não precisa da dependência de Deus, que não precisa daquele amor ágape específico ou daquela submissão voluntária que ele descreve. Seria um tipo de autossuficiência disfarçada de virtude, sabe? Eu sou bom o suficiente do meu jeito. Entendi.
é sutil. Ufa, é uma análise bem minuciosa dos problemas que podem surgir nesse modelo que ele propõe. Mas o autor não para no diagnóstico, né? Ele propõe uma solução. Isso nos leva à ideia de graciosidade realizada. Exatamente. Depois de pintar esse quadro, às vezes um pouco sombrio, dos obstáculos, ele apresenta o que seria a solução central, o coração da proposta dele para alcançar tal graciosidade. E essa solução é o que ele chama de união com Cristo. União com Cristo. Como ele explica esse conceito? Parece bem teológico, denso. E é bastante teológico, sim. Ele descreve como uma realidade espiritual fundamental para a vida cristã. A ideia é que o crente está em Cristo e Cristo está no crente. Ele faz um paralelo, assim como por natureza estávamos em Adão e herdamos o pecado e a morte, Certo. ao crer em Cristo, passamos a estar em Cristo e recebemos tudo que é dele. Sua vida, sua justiça, sua posição. Ele baseia isso muito fortemente nos escritos do apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Por que esse capítulo é tão importante para ele? O que teria acontecido, espiritualmente falando, nessa união? Ação daquele poder da carne que falamos. Ele entende que, espiritualmente, quem crê em Cristo foi identificado com ele em 3 eventos cruciais: sua crucificação, seu sepultamento e sua ressurreição. Crucificação, sepultamento, ressurreição. Com Cristo. Isso. Simplificando bastante a teologia dele. A crucificação significaria que nossa velha natureza, egocêntrica, o velho homem, morreu com Cristo na cruz. O sepultamento confirma essa morte. É o fim do velho eu. E a ressurreição significa que recebemos uma nova vida, a vida do próprio Cristo pelo Espírito Santo, e também uma nova posição espiritual, assentados nos lugares celestiais com Cristo, como diz Efésios. Certo, essa é a base teológica, a identidade em Cristo. Mas como isso vira prática no dia a dia para superar aquela falta de jeito, aqueles sintomas todos? O autor conecta esses conceitos com a vida real? Sim, ele tenta fazer essa ponte, que é essencial, né? A chave, segundo ele, está em viver essa realidade da união diariamente. Não é só saber, é apropriar-se dela pela fé. Ele extrai de Romanos 6, ali nos versículos 11 a 13, 5 comandos práticos que o crente deveria obedecer todos os dias. 5 comandos. Quais seriam resumidamente? Resumidamente, primeiro, considerar-se ou crer que você realmente morreu para o pecado e está vivo para Deus em Cristo. É um ato de fé. Segundo, não deixar que o pecado reine no seu corpo fazendo suas vontades. É uma escolha. Terceiro, não oferecer as partes do seu corpo como instrumentos para o erro. Outra escolha. Ok, crer e escolher não ceder. Exato. Quarto, oferecer-se inteiramente a Deus como alguém que literalmente ressuscitou dos mortos. É fé, mas entrega. E quinto, oferecer as partes do seu corpo como instrumentos para fazer o que é justo, o que agrada a Deus. É a prática. Então, a ideia é que, ao praticar essas escolhas diárias, que são baseadas na crença nessa união com Cristo, qual seria o resultado prático? O resultado, na visão do autor, seria a vitória prática e experiencial sobre aqueles 3 inimigos que falamos: a carne, o diabo e o mundo. A carne, a natureza egocêntrica, estaria neutralizada, crucificada com Cristo. Certo. Satanás perderia seu poder de influência direta, porque o crente estaria posicionado espiritualmente acima dele, em Cristo. E o mundo, com seus valores e pressões, perderia seu apelo, porque o crente estaria crucificado para o mundo. Essa vitória experimentada no dia a dia é que eliminaria a falta de jeito, a coordenação voltaria. Entendi. Então não se trata só de parar de fazer coisas erradas, de evitar o desajeitamento, mas de ativar algo positivo, uma nova dinâmica? Precisamente. Superar a falta de jeito não é o fim da história, é só tirar o entulho do caminho. O próximo passo, e talvez o mais importante segundo o autor, é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não é só a ausência de problema, mas a presença ativa do poder divino. E como essa vida cheia do Espírito funcionaria nesse modelo?
É algo que a gente conquista com muito esforço, muita luta. Ele apresenta de uma forma um pouco diferente, não como uma conquista árdua, mas como um dom, quase como uma consequência natural de se viver a união com Cristo. A ideia é que o Espírito Santo estaria sempre querendo preencher o crente como uma fonte jorrando água viva, usando a imagem de João 4. E o que impede isso, então? O que impediria seria justamente a carne, a nossa autoconfiança, o nosso ego, tentando controlar as coisas, se opondo ao Espírito, como diz Gálatas 5. E a solução seria? Remover a oposição da carne. E como se faz isso? Justamente vivendo aquela realidade da crucificação com Cristo através dos comandos de Romanos 6, que acabamos de falar. Quando a pressão e a oposição da carne diminuem pela fé e pela obediência, o enchimento do Espírito seria, segundo ele, automático e imediato. Automático e imediato. É o que ele argumenta. Claro, é um processo contínuo, não é um estado permanente que se alcança uma vez. Exige reconhecer quando se está agindo pela carne de novo, e isso vai acontecer, e recomeçar, voltando a se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, entregando-se de novo. E aí vem a conexão direta com o casamento que ele está descrevendo. Exatamente, é esse enchimento do Espírito Santo, essa vida controlada por ele, que capacitaria o marido a amar com aquele amor ágape sacrificial, que Gálatas 5 diz ser fruto do Espírito, e a esposa viver aquela submissão voluntária e respeitosa que Efésios 5 conecta diretamente ao ser cheio do Espírito. É a dinâmica interna que possibilita tal graciosidade externa. Entendi a lógica da solução. União com Cristo leva à vitória sobre o pecado e ao enchimento do Espírito, que capacita os papéis no casamento. Isso nos leva à última parte do livro que a gente analisou, graciosidade em nível máximo. O que ele descreve aqui? Aqui ele meio que sobe a barra. Usa de novo a analogia de atletas no auge da performance. Exige compromisso total e coordenação máxima. Nessa parte, ele detalha mais as responsabilidades específicas do marido e a resposta que seria esperada da esposa dentro desse quadro idealizado. Vamos ver o lado do marido primeiro. O autor divide as responsabilidades dele em cuidar das necessidades espirituais e emocionais da esposa, ainda se baseando lá em Efésios 5. Começando pelas espirituais, o que ele diz? O marido deveria ver a esposa como seu corpo espiritual, lembra? E ter como objetivo final apresentá-la a Deus de uma forma que ele descreve como pura, santa e gloriosa. Pura, santa e gloriosa. Vamos destrinchar isso. Pura. Pura ou sem mancha significaria ter uma preocupação genuína com as falhas de caráter ou de personalidade dela que ele acredita terem raiz na autoconfiança, no pecado. Mas a forma de ajudar não seria pela crítica ou cobrança. E como seria? Seria a partir da própria vitória espiritual do marido em Cristo. A ajuda viria do exemplo dele, da oração dele por ela, da liderança que nasce dessa posição de união com Cristo, não do apontar de dedos. Entendi. E santa e gloriosa? Santa teria o sentido duplo de pureza moral e de separação, consagração para ele, para o marido, mas acima de tudo para o Senhor. E gloriosa seria ajudá-la a refletir as qualidades do próprio Deus. Amor, verdade, justiça, poder, um brilho espiritual, digamos assim. Tudo isso, claro, ele reforça, só seria possível como resultado da união dela com Cristo e da ação do Espírito. E como o marido faria isso na prática? Você mencionou o exemplo e a oração. Sim, ele detalha duas formas principais. Primeiro, o marido precisa dar a si mesmo por ela, assim como Cristo fez pela igreja. E o que significa isso na prática? Significa viver ele mesmo a sua própria identificação com Cristo lá em Romanos 6, crucificação, ressurreição. Ele lidera pelo exemplo de uma posição de vitória espiritual, não de superioridade moral. Liderar a partir da própria experiência. Exato. E segundo, através da palavra falada. Ele interpreta a lavagem de água pela palavra, de Efésios 5, 26, como um marido usando a palavra de forma construtiva,
com exortação oportuna, sempre com amor, gentileza, e com explicação oportuna, ensinando a verdade, especialmente sobre essa realidade da união com Cristo, que é a chave de tudo para ele. Ok, e isso cobre as necessidades espirituais. E quanto às necessidades emocionais da esposa que o autor aborda? Aqui o foco é em nutrir e cuidar dela como se fosse o próprio corpo dele. Prover conforto, segurança emocional. Isso envolveria criar um ambiente seguro em casa, ter boa comunicação, encorajar. Ele até usa o paralelo do Espírito Santo como consolador e dá muita importância à autoimagem da esposa, como ela se sente valorizada e segura. E ele conecta isso com outro versículo de Efésios 5, o deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, né? Sim, ele faz uma conexão interessante aí. Como ele liga o deixar e unir-se com as necessidades emocionais. Ele interpreta isso não só como sair de casa fisicamente, mas principalmente como romper laços de dependência emocional inadequados com os pais. Ele até pontua especificamente a relação mãe-filho, às vezes, para poder se unir verdadeiramente à esposa. Essa união forte, essa prioridade clara, seria essencial para a segurança emocional dela. É um processo de amadurecimento do marido, também habilitado, segundo ele, pela própria união dele com Cristo. Entendi. Um quadro bem completo de responsabilidades para o marido. E qual seria, então, a resposta alegre da esposa a tudo isso, segundo o modelo do autor? Como ela participaria dessa graciosidade máxima? A resposta idealizada por ele teria algumas facetas importantes, sempre com essa tônica da alegria, da voluntariedade. Primeiro, ela deveria receber a direção espiritual do marido com alegria, sabe? Estar disposta a aprender com ele, a ouvir o que ele tem a ensinar a partir da caminhada dele com Deus. Ele até sugere que ela expresse dependência dessa liderança, o que, na visão dele, coloca a pressão e a responsabilidade no lugar certo. Sim, um terceiro ponto é reconhecer o que ele chama de propósito prático de Deus com alegria. Isso significaria, na prática, superar qualquer atitude de eu sei mais ou eu faria melhor e aceitar a liderança do marido na dinâmica familiar, mesmo que ela se ache mais capaz ou mais inteligente em algumas áreas. Por quê? Qual seria o propósito prático? A ideia dele é que tem um líder definido, evita a confusão, traz ordem. Ele reforça de novo que essa submissão voluntária traz liberdade e segurança para a esposa, não a pressão. E reitera que o marido não tem autoridade bíblica para forçar ou disciplinar a esposa para que ela se submeta. A iniciativa tem que ser dela, por amor e respeito a Deus e ao papel designado. O autor também menciona rapidamente a situação de um marido que não corresponde a esse ideal, né? Citando outra passagem, 1 Pedro 3. Qual a orientação nesse caso específico? Ele aborda isso. A ideia ali, em 1 Pedro 3, é que a esposa poderia influenciar positivamente o marido incrédulo, ou talvez um crente distante, desviado, sem precisar de muitas palavras, sabe? Apenas pela sua conduta pura, respeitosa no dia a dia. O exemplo falando mais alto. Exatamente. E essa atitude cultivaria nela uma beleza interior. Pedro fala de um espírito manso e tranquilo que seria muito mais valiosa que a aparência externa e principalmente agradaria a Deus. Ele usa Sara, a esposa de Abrão, como exemplo de respeito à posição do marido, mesmo quando Abrão falhava, e chama as leitoras que agem assim de filhas de Sara. E essa questão do respeito quando o marido talvez não mereça por suas atitudes. Como ele justifica isso? O argumento central é que o respeito seria devido à posição de marido, um papel que o autor acredita ser divinamente designado por Deus na estrutura familiar, e não necessariamente pelo desempenho ou merecimento pessoal dele. Ele compara com Davi respeitando a posição do rei Saul, mesmo com todos os erros de Saul. Respeito à função, não à pessoa necessariamente. Isso. Essa postura, segundo o texto de 1 Pedro citado por ele, permitiria à esposa se submeter sem viver em constante medo ou ansiedade, mas confiando na proteção e no cuidado de Deus sobre ela. Entendi a lógica apresentada. Para fechar, então, o livro fala de graciosidade com benefícios adicionais. O que seria isso, para além da própria harmonia e felicidade do casal? O autor aponta 4 benefícios que, na visão dele, iriam além do próprio casamento. Teriam um impacto maior.
Primeiro, a simples e pura alegria de viver o relacionamento da forma como ele acredita que Deus planejou. Uma satisfação intrínseca. Ok, um benefício interno. E os outros? Os outros são mais externos, de testemunho. Segundo, o casamento se tornaria um modelo vivo para a igreja, mostrando como a igreja deve se relacionar com Cristo, e ele conecta a submissão da esposa a isso. Interessante. Terceiro, o inverso. Seria um modelo de como Cristo se relaciona com a igreja, a que ele conecta o amor sacrificial do marido a isso. E quarto, um casamento assim, vivendo essa graciosidade, poderia fortalecer e inspirar outros casais, ser um exemplo positivo na comunidade. Que mergulho intenso nesse material, hein? Recapitulando bem rápido então, a Graceful Body usa Efésios 5 para pintar um quadro do casamento como uma unidade coordenada espiritualmente. A graciosidade viria do amor ágape sacrificial do marido, visto como cabeça, e da submissão voluntária respeitosa da esposa, vista como corpo espiritual. Exato. E o motor para fazer tudo isso funcionar, segundo o autor, é duplo. Primeiro, reconhecer e superar aqueles obstáculos da falta de jeito, causados pela carne, pelo diabo e pelo mundo. E segundo, e mais importante, viver ativamente a união com Cristo. Aquela identificação com a morte e ressurreição dele. Isso, através daquelas práticas diárias baseadas em Romanos 6. Isso resultaria numa vida cheia do Espírito, que então capacitaria o amor e a submissão necessárias para essa dinâmica funcionar. O autor detalha bastante as responsabilidades do marido no cuidado espiritual e emocional, né? Liderando a partir da sua própria conexão com Cristo. E para a esposa, o foco é nessa resposta voluntária de submissão e respeito, que ele apresenta não como perda, mas como um caminho para a beleza interior, segurança e alinhamento com o propósito divino. E além da dinâmica interna do casal, como você disse, o autor projeta esses benefícios externos. A alegria de viver esse modelo e o impacto positivo como exemplo para a comunidade religiosa e outros casais. É uma visão bem específica e teologicamente fundamentada, né? Sem dúvida. Uma perspectiva profundamente enraizada em interpretações bem particulares de passagens bíblicas como Efésios 5, Romanos 6, 1 Pedro 3. Com certeza. E um pensamento que fica, talvez, dessa análise toda, o autor sugere que esse modelo, todo centrado nessa ideia da união com Cristo, não visa apenas um casamento funcional, que não briga muito. Ele propõe um caminho para uma realização espiritual profunda e uma alegria mútua que acaba servindo como testemunho. E aí fica a reflexão, né? Se essa união com Cristo, como descrita aqui nesse material, é apresentada como algo tão central e transformador para o casamento, o que será que a exploração desse mesmo conceito poderia revelar ou impactar em outras áreas da vida de quem segue essa fé, para além do relacionamento conjugal? Uma pergunta interessante para se pensar, com certeza. Bom, com isso a gente conclui nossa análise do material de A Graceful Body. Obrigado pela companhia e pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.